Muito bem, vamos neste contato conversar sobre responsabilidade por substituição tributária. Esse conceito, no qual o responsável assume o local do contribuinte, a posição do contribuinte no pagamento do tributo, já existe no ordenamento jurídico tributário brasileiro há muito tempo. Só que a criação do parágrafo 7º do artigo 150 da Constituição pela emenda constitucional número 3 criou a possibilidade, constitucionalizou, na verdade, uma coisa que já vinha ocorrendo na prática, que é a cobrança de um tributo cujo fato gerador sequer ocorreu ainda, dando origem, então, ao chamado fato gerador presumido. Isso tudo numa das três hipóteses de responsabilidade por substituição tributária que nós vamos conhecer a partir de agora. Então vamos lá. Responsabilidade tributária. Na verdade, nós temos dois grandes grupos de responsabilidade tributária. A responsabilidade por substituição, autorizada pelo artigo 128 do CTN, na qual a obrigação tributária já nasce tendo como forçado ao pagamento o responsável e não o contribuinte. E a responsabilidade por transferência, essas previstas nos artigos 129 a 138 do CTN, que não são objeto agora desse contato, nas quais a obrigação nasce tendo como sujeito passivo o contribuinte e é transferida por motivos diversos para o responsável. Só para vocês situarem, por exemplo, o indivíduo é dono de um veículo e vende um veículo. A responsabilidade pelo pagamento do imposto é transferida para o adquirente do bem. O indivíduo tem um imóvel, vai a falecer, a responsabilidade pelo pagamento do imposto que não foi pago é transferida para os sucessores a qualquer título ou cônjuge. Então vejam que a grande característica da responsabilidade por transferência é que a obrigação nasce para o contribuinte e é transferida para o responsável. Na substituição, não. A obrigação já nasce para o responsável. Ok? Então vamos lá. Responsabilidades por substituição, elas estão autorizadas pelo artigo 128 do Código Tributário Nacional. Elas não estão expressas no Código Tributário Nacional, elas estão autorizadas pelo artigo 128, que determina que, sem prejuízo do disposto nesse capítulo, que são as responsabilidades por transferência, a lei, é lógico, o sujeito passivo da obrigação principal, seja contribuinte, seja responsável, tem que estar na lei, pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação. Então, estas são as determinações do artigo 128 para que possam ser criadas por lei as responsabilidades por substituição. Vamos fazer um resumo mais didático das determinações desse dispositivo do Código? Vamos lá. Previsão em lei, é lógico, sujeito passivo da obrigação principal, seja contribuinte, seja responsável, tem sempre que estar previsto em lei, de modo expresso. A terceira pessoa tem que estar vinculada ao fato gerador, não pode pegar lá o cunhado, botar como responsável, tem que haver uma vinculação e pode excluir o contribuinte ou incluí-lo supletivamente na relação obrigacional. Ou seja, podemos tirar o contribuinte, quem paga é o responsável e vamos esquecer o contribuinte, ou vamos cobrar do responsável, mas se ele não pagar, cobramos do contribuinte. E aí, quando é uma ou quando é outra situação, quem vai determinar é a lei instituidora da responsabilidade. Ok? Maravilha. Então, agora nós vamos conhecer o primeiro tipo de responsabilidade por substituição, que foi aquele, vamos dizer assim, constitucionalizado pelo parágrafo 7º do artigo 150 da Constituição, criado pela emenda constitucional número 3. Vamos lá.
é a substituição para operações subsequentes ou para frente, como chama o Supremo, ou progressiva. Observem na figura que ao sair da indústria ocorre o fato gerador número 1, com o ICMS número 1 devido. Ao sair do mercado o fato gerador número 2, com o ICMS número 2, só que a lei determina que esse ICMS número 2, cujo contribuinte é o mercado, cujo fato gerador é a saída do mercado, será recolhido antecipadamente pela indústria, antes mesmo que ocorra o fato gerador, que é a saída do mercado. Certo? Ora, esse tipo de substituição tributária é muito comum para produtos de difícil fiscalização na venda varejo. Imagine quantos pontos de venda de cigarro existem no Brasil. Centenas de milhares. E existem 11 indústrias que os produzem no Brasil. É muito mais fácil cobrar de 11 indústrias do que centenas de milhares de pontos de venda. Mas aí criou-se um problema, porque o Código Tributário Nacional determina que a obrigação tributária, no artigo 113, surge com a ocorrência do fato gerador. E voltando para a tela, como que pode-se cobrar um ICMS 2 se sequer ocorreu o fato gerador número 2, que é a saída do mercado? Então, minha gente, aí sim, a emenda constitucional número 3 criou o parágrafo 7º do artigo 150, constitucionalizando a cobrança de um imposto cujo fato gerador vai ocorrer posteriormente, que é o chamado fato gerador presumido. Vamos ver esse dispositivo? Vamos lá. A lei poderá atribuir ao sujeito passivo da obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição. Taxa não, hein? Cuidado. De imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente. Mas assegurada imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. Ora, então, minha gente, vamos voltando para aquela figura, vamos lá, fica mais fácil de visualizar isso. Vamos imaginar que saiu da indústria, foi recolhido o ICMS 1 e o ICMS 2, antecipadamente. O produto chegou no mercado, o mercado pegou fogo, não houve o fato gerador 2. Não houve o fato gerador presumido. Então, o que é que determina o parágrafo 7º? É assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. Um detalhe importante aqui é lembrar que vai ser assegurada a restituição ao mercado, embora quem tenha recolhido seja o substituto, que é a indústria, mas ela cobrou na nota fiscal do mercado o ICMS retido por substituição. Então é assegurada a restituição ao mercado. Bom, mas aqui tem um detalhe importante. Ô Borba, eu estou pensando aqui, como que a indústria pode recolher um imposto cujo fato gerador é sair do mercado sem saber por qual preço o mercado vai vender? Bom, para resolver esse problema, foi criada a chamada MVA, Margem de Valor Agregado. Quando o produto entra no regime de substituição tributária, a lei agrega a ele, a MVA, a margem de valor agregado. Isso faz com que, por exemplo, se a margem de valor agregado de um produto for 80% e ele for vendido pela indústria por 100%, a base de cálculo do ICMS devido por substituição tributária será 180%, 80% a mais. Essa é a margem de valor agregado fixada pela lei. Mas aí você pode estar pensando o seguinte, ô Borba, e se o varejo vender por mais que isso? Tem que pagar mais? E se o varejista vender por menos? Tem direito à restituição? Porque a indústria calculou com margem de valor agregado de 80% e cobrou o imposto no mercado. Cabe direito à restituição? Essa era uma polêmica. O STF vinha admitindo somente
o direito à restituição caso não ocorresse o fato gerador presumido. Mas houve uma mudança desse entendimento. Vamos lá. É devida a restituição da diferença do imposto? É devida a restituição, aulas ao vivo, tem esse detalhe, né? Eu gravando aqui, tocando o meu celular, mas não tem problema nenhum, é um amigo que está ligando, depois eu retorno para ele. Muito bem, então, mas aí é patetice minha que não desliguei ou não abaixei, né, o celular, coisa que eu estou fazendo agora. Me desculpe, mas não prejudica. Então, vamos lá para a decisão. É devida a restituição da diferença do imposto pago a mais do regime de substituição tributária para frente, se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida. Então, minha gente, mais uma vez, aí, desculpe pela interrupção, né, do celular, pela patetice, mas houve uma mudança no entendimento do STF e determina que se o varejista vender por menos que aquele valor fixado pela MVA, cabe sim direito à restituição. Bom, mas nós vimos um tipo de substituição tributária. Vamos conhecer os outros? Vamos lá. Substituição para operações anteriores ou para trás ou regressiva, não é para trás como o Supremo a chama, ou regressiva, ou também chamada diferimento. É o caso típico do gado, por exemplo. Quando sai da propriedade rural, ocorre fato gerador de ICMS, que é o ICMS 1, que será recolhido posteriormente na saída do gado abatido pelo matadouro, que vai, portanto, recolher o ICMS 2, que é de obrigação própria, e o ICMS 1 devido por responsabilidade tributária. Certo? Então, este é o chamado diferimento. Portanto, o imposto não é pago naquele momento, mas vai ser pago posteriormente pelo substituto tributário. E uma última hipótese, vamos lá, que é a substituição para operações ou prestações concomitantes. Observem que o industrial é contribuinte do ICMS com relação à circulação da mercadoria nessa figura que você está vendo. Mas vamos imaginar que haja um frete nessa operação. E frete interestadual tem ICMS. Então, o contribuinte desse ICMS é o transportador, mas pode ser atribuída a responsabilidade ao industrial. Então, o industrial é responsável pelo ICMS 2 sobre o transporte, cujo contribuinte é o transportador. Então, por que substituição para operações ou prestações concomitantes? Porque ambas ocorrem ao mesmo tempo. Na medida em que começa a circulação do produto industrial, começa o serviço de transporte. São operações concomitantes. Legal? Então, esta é a substituição tributária para operações antecedentes, para operações posteriores, né, e para operações concomitantes. Um abraço para todos.